Olá pessoal, Ana Nóbrega Gaudêncio, 21 de julho do ano de 2018. Vamos falar agora, senhoras, amigos, colegas, sobre as discrepâncias com relação ao caso Vitória Gabriele. Primeira, DNA. Segundo o programa Cidade Alerta, de primeira mão, como eu já coloquei o link, mas vou colocar o link novamente, Percival lê o laudo em primeira mão. O laudo informa que o DNA encontrado nas unhas de Vitória e a impressão digital encontrada no patins, que é de 1 polegar, são incompatíveis com a de Júlio, a impressão digital de Júlio e do casal, e também o DNA é incompatível com Júlio e com o do casal. De Júlio, ele só disse que havia visto, estava dentro do carro do casal, um carro preto, quando a moça sequestra, subtrai Vitória da frente do ginásio poliesportivo da cidade de Araçariguama. O motivo, segundo uma oitiva, era que esses 3 indivíduos eram recrutados por um determinado traficante para fazer esse tipo de cobrança. Haja vista que havia uma família, ou seja, uma pessoa que devia 7 mil reais de droga, não havia pago, e esse traficante havia mandado os 3 fazerem a cobrança. Mas a cobrança seria de que forma? Ceifando, retirando a menina, uma chamada também Vitória, com as mesmas características, física da Vitória, para dar um susto. Porém, o casal, ao averiguar que se tratava de outra Vitória, e por motivo torpe e fútil, e para que a menina não fosse, posteriormente, identificá-los como seus raptores, haviam ceifado a vida da nossa menina Vitória Gabriele. Só que, ontem, foi dito pelo delegado que essa testemunha, que havia dado o nome do suposto mandante, ou seja, deste traficante, não existia o traficante. A polícia escutou, tomou as informações e foi averiguar se existia esse traficante. Conclusão, não existe. Se não existe o traficante, meus amigos, como é que existe a cobrança? Se não existe a cobrança, por que o rapto? Segundo Júlio, que aponta o casal como os executores do crime, a menina ficou e foi até outra cidade dentro do veículo desse casal. Porém, o casal, quando a doutora Bruna escuta a versão do Júlio, prontamente pede para que os seus investigadores da cidade de Araçariguama peguem o casal para dar esclarecimento naquele momento. Os esclarecimentos foram ofertados, os álibis foram comparados, o carro foi periciado, não foi encontrado o odor da Vitória, não foi encontrado o DNA da Vitória, não foi encontrado absolutamente nada dentro do carro do casal. Eles são liberados. Na época, o delegado informa que provavelmente o Júlio estaria mentindo. Posteriormente, dias após, a polícia vai à casa do casal e o mesmo cão farejador que não encontrou nada dentro do veículo acha o cheiro da menina Vitória na casa do casal. Como assim? Se o carro não tinha o cheiro, não tinha o DNA, mas a casa tinha? Discrepância. Outra coisa que não se faz, que a população, pelo menos
de acordo com os comentários que eu venho recebendo, e já agradeço de antemão a todos vocês, são que, basicamente, 99% dos comentários não acreditam nessa investigação policial. E quando ontem o delegado informa, em alto e bom som, que o traficante não existe, e desde os primórdios a própria mãe disse que a filha foi sequestrada por engano. Como assim? Engano por quê? Engano de quê? Mas a polícia se pega a essa parte do engano e monta essa história de um traficante, de uma dívida, e que esses 3 trabalhavam para esse traficante. A menina foi retirada, foi sequestrada por engano, mesmo assim, para não ser reconhecidos posteriormente, o casal ceifa a vida de Vitória. O carro, que segundo Júlio foi apontado como o carro do sequestro, e é o carro que aparece nas imagens de segurança, mesmo com a placa faltando 2 números, não tinha nenhum vestígio de nada. Foi colocado luminol, os cachorros, os cães farejadores policiais não encontraram absolutamente nada no veículo do casal. E os álibis deixados por ele na primeira oitiva foram avaliados e o casal foi considerado como descartados, ou seja, não faziam parte daquela tramóia diabólica aonde a vida de Vitória é ceifada. Porém, senhoras, o carro não tinha nada, mas a casa do casal havia, depois de aproximadamente 15 a 20 dias, o cheiro da menina Vitória. Será que o casal sequestrou de bicicleta? Moto? Usou um aplicativo? Usou um carro de parente aderente? Senhoras, senhores, o direito se baseia na legitimidade do direito. Então, a legitimidade do direito diz o quê? Que o Júlio não poderia ter assinado nem essa confissão que diz que estava com o casal na hora que a menina é sequestrada, porque não tinha um advogado por ele constituído na legalidade do direito. Segundo, nenhuma pessoa é obrigada a produzir provas contra si mesmo. Como é que o DNA agora de Vitória encontrava-se no Júlio? Já há discrepância também com relação do DNA encontrado nas unhas de Vitória. No programa Cidade Alerta, que se vocês procurarem no YouTube, vai estar cortado mesmo na hora que Percival diz que o DNA de Vitória, que o DNA encontrado nas unhas de Vitória eram incompatíveis com a do Júlio e com a do casal, é cortado. Mas eu encontrei outro, onde um telespectador gravou, aonde bate, pergunta para Percival da digital e do DNA. A resposta é: o DNA encontrado nas unhas de Vitória Gabriele não é compatível com a do casal e nem com o principal suspeito também, o Júlio César. A impressão digital, incompatíveis. Já existem outros laudos correndo em outras emissoras de outro modo, afirmando que o DNA nas unhas de Vitória era compatível com a do Júlio e com a do casal. E agora, senhoras e senhores, quanta discrepância existe dentro desse caso? Vamos analisá-los mais uma vez? Ana Nóbrega Gaudêncio, mais uma vez, sobre o caso Vitória Gabriele. Um forte abraço. Gostou? Dá um like.
Gostou mais ainda? Inscrevam-se no canal. Não gostou? Também, não, se quiser dar o likezinho para baixo, fiquem à vontade. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a gente consiga finalmente fazer com que a polícia de Araçariguama consiga descobrir quem são os verdadeiros assassinos da menina Vitória. Haja vista que as provas técnicas não condizem com os fatos. Fiquem com Deus.